E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula no canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma aula de física. Nessa aula de física, a gente vai estar aprendendo um pouco sobre lançamento vertical. Lembrando que nas últimas aulas a gente viu sobre queda livre e a gente viu também exercícios de queda livre. Lançamento vertical, por mais que ele também seja vertical, assim como a queda livre, eles não são iguais. Eles possuem diferenças e é exatamente sobre isso que a gente vai estar entendendo ao longo dessa aula. Então vamos lá. Ao contrário da queda livre, já iniciando com essa grande definição, a velocidade inicial não é nula, tá? Então a gente não tem uma velocidade inicial nula, igual a zero. Logo, o objeto inicia o movimento lançado para cima ou para baixo. Ele não é largado como na queda livre. Na queda livre, o objeto era largado, por isso ele tinha uma velocidade nula. Aqui ele é lançado para cima ou ele é lançado para baixo. Como a aceleração da gravidade é constante, o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Então, o mesmo tempo que um objeto leva para subir, sendo lançado, vai ser o mesmo tempo que ele leva para descer, sendo lançado. Então, vamos analisar essa afirmação e vamos primeiramente filosofar um pouco e entender, para depois ver as equações e, de fato, definir o lançamento vertical. Então, com essa afirmação, o que ele quer dizer? Vamos considerar que eu tenho uma pedra aqui embaixo e eu pego e lanço essa pedra para cima, tá? Eu lanço essa minha pedra para cima. O que acontece? Depois de um tempo, essa pedra vai chegar e ele vai chegar numa altura máxima. Ele vai estar aqui. Essa minha pedra vai estar numa altura máxima. A gente chama isso de H máximo, tá? Ele tem uma altura máxima. Quando ele tem essa altura máxima, o que acontece? A velocidade vai ser igual a 0 metros por segundo. Pensa, joga uma garrafa para cima, joga alguma coisa para cima e vê. Ela vai chegar lá no topo e vai parar, tá? Você lança ela para cima, ela vai chegar numa determinada altura máxima e vai parar. E é exatamente isso que acontece com o nosso objeto aqui. Só que assim, esse tempo que ela levou para sair aqui do chão, onde ela foi lançada, até atingir velocidade igual a 0 metros por segundo e parar e ter uma altura máxima, é um determinado tempo t1, tá? Ela levou um determinado tempo para atingir essa determinada altura sendo lançada para cima. Agora vamos considerar uma outra pedra que ela está aqui, por exemplo, na mesma altura que essa aqui atingiu a altura máxima, tá? Vamos considerar que é o mesmo HM. Só que dessa vez, a minha pedra, ao invés de ser lançada para cima, ela vai ser lançada para baixo, tá? Vamos supor que uma pessoa pegou a pedra aqui em cima na altura máxima e jogou ela para baixo, lançou ela para baixo. Então ela vai estar percorrendo novamente essa distância e vai estar chegando até o chão, onde é a altura mínima. É o ponto mínimo onde ela consegue chegar. Se eu observar essa variação aqui da altura, eu posso chamar de ΔH. Aqui eu vou ter a mesma variação da altura, ΔH. Portanto, se essa variação de altura aqui é igual a essa variação de altura aqui, as velocidades são iguais, portanto aqui eu vou ter também um tempo t2, onde se as alturas são iguais, as velocidades iniciais são iguais de lançamento, o que eu posso definir? Eu posso definir que t1 é igual a t2. Então o tempo que a pedra leva para subir uma determinada altura vai ser o mesmo tempo que essa pedra leva para descer essa determinada altura, considerando que a gente está num lançamento vertical, não um movimento de queda livre. É um lançamento, a pedra é jogada para cima ou a pedra é jogada para baixo. Então, basicamente, esta é a definição básica e é uma das definições mais importantes do lançamento vertical. Você tem que ter essa informação em mente, porque vai ter muitos exercícios onde isso aqui vai te facilitar um monte e isso aqui vai te resolver o exercício. Portanto, grave essa informação aqui. Isso aqui é fundamental para resoluções de exercícios dos vestibulares e também do Enem. Agora a gente vai ver um pouco sobre as equações para entender um pouco melhor sobre o lançamento vertical. Então aqui a gente tem a equação horária de velocidade. Quando a gente estiver falando sobre lançamento vertical e a gente estiver falando de velocidade, a gente vai estar sempre lembrando e utilizando essa equação aqui, que é a equação horária de velocidade. Daí de cara, vocês já vão bater o olho e vão pensar, por que o sinal negativo? Por que a gente tem um sinal positivo e por que a gente tem um sinal negativo? Ora, é simples. Quando eu tenho sinal positivo, o que acontece? A pedra ou o móvel vai ser lançado para baixo,
tá? Vai estar sendo lançado para baixo. Por quê? Porque o móvel vai estar em favor da aceleração gravitacional. Então, por isso, essa aceleração aqui vai estar aumentando na minha velocidade. Quando eu jogo uma pedra para baixo, quando eu jogo um objeto para baixo, o que acontece? A velocidade dele aumenta. Portanto, essa velocidade vai aumentar em relação a essa. Por isso, a gente tem um sinal positivo quando é lançado para baixo. Já eu vou utilizar o sinal negativo quando eu lançar a pedra ou o objeto ou o móvel qualquer para cima, quando eu estiver lançando para cima. Por quê? Quando eu lanço um objeto para cima, ele não vai diminuindo a velocidade até parar no ar na altura máxima? Sim, é exatamente isso. Então, por isso, a minha velocidade inicial vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até V ser igual a zero. Então, é basicamente isso. Quando eu estiver aqui na altura máxima, eu vou ter V igual a 0 metros por segundo, porque eu vou estar onde? Eu vou estar no H máximo, tá? Então é exatamente por isso que quando eu lanço para cima é sinal negativo e quando eu lanço para baixo é sinal positivo. E quando isso aqui acontece, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 igual a V0 menos GT, porque a velocidade final vai ser igual a zero quando ele atingir a altura máxima. Portanto, V0 vai ser igual àquela equação que a gente já estava acostumado lá na queda livre, que é V0 igual a GT. Então aqui a gente tem a equação para quando a velocidade vai para 0 metros por segundo e o objeto ou a pedra ou qualquer outra coisa que for atinge a altura máxima. Agora a gente pode estar analisando isso um pouco melhor, com mais calma, para estar entendendo a respeito aí dessas equações. Vamos considerar que a gente tem um V0 igual a 20 metros por segundo. O que acontece? Eu tenho V0 igual a 20 metros por segundo e eu sei que quando eu atingo V igual a 0 metros por segundo é que eu tive um lançamento vertical para cima e a pedra atingiu a altura máxima. Portanto, vamos descobrir quanto tempo que a pedra leva, que o objeto leva para atingir essa determinada altura. Então vamos lá, eu sei que V0 é igual a G vezes T, mas eu sei que V0 é 20 e G eu sei que comumente a gente utiliza como 10, então vezes o T. 20 igual a 10, passo 10 dividindo, 20 sobre 10 é 2, então eu vou ter 2 segundos igual ao tempo. Então, se uma pedra parte com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo e é lançada para cima, ela demora 2 segundos para atingir a altura máxima e parar. Então é basicamente isso, essa é uma forma de estar analisando aí a equação horária da velocidade. E uma outra equação que a gente utiliza muito é a altura do lançamento, que é semelhante àquelas equações que a gente tinha lá no movimento acelerado, porque justamente o que a gente tem aqui? Um movimento acelerado. Aqui a gente tem a aceleração gravitacional, então por isso, quando a gente vai estar calculando posição, a gente vai estar utilizando justamente a equação de segundo grau de posição para estar definindo a altura em que um objeto está em um determinado momento. Então, para eu definir uma altura que um objeto está em um determinado momento, eu utilizo y, que é a altura, igual a y0, que é a altura que ele está naquele momento, mais v0y, que é a velocidade vertical, vezes o tempo de deslocamento, mais ou menos seguindo a mesma ideia da equação anterior, mais quando é para baixo e menos quando está sendo lançado para cima, g vezes t ao quadrado sobre 2, tá? Então é basicamente isso, essa é a nossa equação. Então, considerando aí um exemplo hipotético, se eu tiver t igual a 1 segundos, se eu tiver v0y como sendo 20 metros por segundo, e eu tiver g sendo 10 como padrão e y0 como sendo 20 metros. Eu quero saber qual que é a posição que ele vai estar depois de 1 segundo. Então vamos lá. Y, que é quem eu quero descobrir, y0 eu sei que é 20, mais v0y, que é 20, vezes 1, menos, porque eu estou lançando para cima 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2, certo? Beleza. Então eu tenho aqui 20 mais 20, 40, menos 10 vezes 1 ao quadrado é 10. 10 sobre 2 é 5, então menos 5. Portanto, o meu y, depois de 1 segundo, considerando v0y 20 metros por segundo e ponto inicial 20 metros, vai ser 35 metros. Logo, em 1 segundo, considerando uma velocidade inicial de 20 metros por segundo,
ele deslocou 15 metros, já que a posição inicial era de 20 metros. Então essa aqui é a nossa equação para a altura do lançamento. Serve tanto para lançamento vertical para cima, como lançamento vertical para baixo. E por fim, aqui no lançamento vertical, a gente também vai ter uma equação de Torricelli. Aqui a gente vai ter V ao quadrado igual V0 ao quadrado, mais ou menos, seguindo o mesmo conceito que a gente acabou de abordar para as duas últimas equações, vezes G vezes ΔY. Mais uma vez, para que serve a equação de Torricelli? Quando a gente não tiver tempo e não tiver como calcular ou se tornar muito difícil, muito demorado para calcular, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, que não utiliza de tempo, para estar solucionando as nossas equações e resolvendo os nossos problemas. Então vamos resolver um exemplo aí para estar utilizando a equação de Torricelli. Eu tenho aqui ΔY igual a 10 metros, G igual a 10 metros por segundo e V0 igual a 45 metros. Basta substituir na equação. Então V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é 45, 45 ao quadrado, menos, vamos considerar mais uma vez que foi lançado para cima, então menos 2 vezes 10 vezes ΔY, que é 10. Portanto, eu vou ter V ao quadrado igual 45 ao quadrado é 2025, 2 vezes 10, perdão, aqui é 100 metros. Então, aqui 100 metros, 2 vezes 10, 100 vezes 100, 2.000. Então, menos 2.000. Portanto, 2025 menos 2.000 é 25. Então, V é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5 metros por segundo. Então, esse é o nosso deslocamento considerando esses dados. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula aí sobre lançamento vertical, tanto o lançamento vertical para cima como o lançamento vertical para baixo. Espero que vocês tenham entendido. Se alguma coisa não ficou claro, pode deixar nos comentários que eu estarei esclarecendo para vocês o mais breve possível e também peço para vocês, se tem sugestão de conteúdo, se tem sugestão de aula que vocês querem ver aqui no canal, que vocês estão com dúvida, pode estar mandando para a gente que com certeza eu vou estar trazendo o mais breve possível. E também peço para vocês, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo e nenhuma novidade. Também sigam a página lá no Instagram, o @ensino de potência, e deixe aquele like nesse vídeo para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube e esse vídeo apareça para mais pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.